sua deusa. Não tem nenhum domínio aqui. Eywa nunca chegou. Ufa! Finalmente chegou o terceiro filme de Avatar. Depois de anos de espera, James Cameron nos leva de volta a Pandora, mas desta vez não é só para nos maravilhar com sua beleza, e sim para nos levar direto ao fogo. A perda e as cinzas da guerra. Após uma tragédia devastadora, Jake e Neytiri não lutam mais apenas pelo seu mundo, mas para manter sua família unida. Em meio a um conflito que muda tudo, o equilíbrio entre os clãs Na'vi começa a se romper quando surge o Povo das Cinzas, uma tribo hostil liderada por Varang, uma inimiga que não acredita na paz e que está disposta a queimar tudo para impor sua vontade. Obrigado aos membros do clube Elite ENMINUTOS por viabilizarem este conteúdo. Quer participar também? Clique em participar e junte-se à Elite. Agora, seguimos com Avatar, Fogo e Cinzas. Tudo começa com os filhos de Jake, que brincam e se divertem voando pelos ares enquanto montam suas criaturas. Ao chegarem à Terra, o irmão de Loak diz que é hora de partir. Antes de se separarem, Loak pergunta como ele morreu e o irmão responde que foi morto a tiro. Na verdade, é uma lembrança dolorosa de Loak, marcada pela morte de seu irmão mais velho, Netejam. Loak diz que voltou por Spider, mas admite para si que a tragédia foi culpa do pai. Ele sabe que não deveriam estar lá e foram capturados por desobedecer ordens. Ao sair de sua memória, Loak confessa saber que foi ele quem causou a morte de seu irmão e admite que terá que carregar essa culpa pelo resto da vida. Por outro lado, Kiri conversa com Spider e expressa seu desejo de se conectar com ele. Porém, não consegue fazer isso porque sofre convulsões. A cena mostra então Neytiri cantando pela vida de seu filho, enquanto a voz de Loak reflete sobre os costumes dos Na'vi e os de seu pai. Ficar em silêncio, sempre ocupado. A tribo do Recife diz que o mar purifica a mente. Jake e o filho acham um arco no Recife, mas Jake pede segredo à mãe. Mesmo assim, mostram mais armas à tribo. No entanto, como Cireia os acompanhou, Ronal a repreende porque eles foram buscar armas de metal que são proibidas. Aviso que até pedras podem deter o coração do mar. Jake afirma que seu filho jaz no Recife e que tiveram sorte de sobreviver, apesar da dor constante da perda. Existe a crença de que ao montar a besta, a pessoa se torna ela. No entanto, Jake se recusa terminantemente a assumir novamente o papel de Toruk Makto, o que provoca a raiva dos outros membros do grupo. O coronel Miles Quaritch e a RDA seguem buscando os Na'vi incansavelmente, mas sem encontrar rastros claros. E alguns sugerem se render. Quaritch afirma com firmeza que tem uma missão, eliminar um indivíduo e não vai desistir até conseguir. Loak lamenta que tudo que toca se destrói. Apesar de nunca terem conversado formalmente, ele presenciou e carrega o peso do ocorrido. Jake fala com Neytiri sobre fé, dizendo que todos acreditam que Eywa proverá, mas lamenta amargamente que a divindade não protegeu seu filho. Neytiri lamenta que o arco do pai está quebrado e que ali não tem nada. Ela perdeu floresta, família e tribo. Só resta a fé. No entanto, Jake lembra a ela que ela também o tem e garante que a ama com todo o seu coração. Depois os jovens se reúnem com Payakan. Os garotos não acham justo que o animal esteja exilado, mesmo que todos o considerem culpado por muitas mortes. Prometem que ficarão juntos para sempre. Ao anoitecer, Spider tem uma convulsão e no dia seguinte pedem que ele tenha mais cuidado. Logo após, anunciam a chegada dos Windwalkers em suas criaturas majestosas. Enquanto Kiri penteia Spider, Jake sugere que o melhor seria que ele fosse embora com eles. No entanto, ninguém aceita a proposta e seus filhos se opõem veementemente. Neytiri, tomada pela raiva e rancor pela perda do filho, irrita os outros, especialmente Kiri. Após a discussão, todos saem e Jake fica com Neytiri. Decidem enviar Spider para a caravana e, para tranquilizar os jovens, Jake sugere que a família toda o acompanhe. O líder da tribo dos Windwalkers avisa que só há espaço para Spider, mas Jake consegue convencê-lo sob a promessa de que protegerão a caravana como verdadeiros soldados.
A família sobe e se despede de seus conhecidos, enquanto observam atentamente as manobras de transporte. Depois, Locke, ainda de luto, acha ouvir a voz do irmão no vento. Contudo, seu pai o repreende por não usar o transmissor, dizendo que nem isso ele faz direito. Na base, o coronel obtém as coordenadas da família e, ao mesmo tempo, o povo das cinzas inicia um ataque de sabotagem. Jake pede para Locke cuidar de sua irmã. Proteja sua irmã. Sim, senhor. Não deixe que te descubram. Mas no meio da missão, ele esquece o transmissor e, ao tentar recuperá-lo, descobre que foi queimado. Enquanto isso, Spider corre perigo, pois a bateria do equipamento está acabando. Locke monta sua criatura e desce para lutar. Enquanto isso, um inimigo do clã cinza alcança Spider e tenta assassiná-lo. Apesar da valentia do jovem, ele não vence, mas um nave surge a tempo e o ajuda a sair ileso. Por sua vez, Jake perde o equilíbrio. Caiu da montaria e ficou pendurado por uma corda. Neytiri enfrenta Barang, líder do clã cinza, que a fere com uma flecha. Apesar da dor, Neytiri arranca o projétil e continua lutando sem desistir. No entanto, ao ficar sem forças, ela cai na floresta, com a sorte de que a vegetação amortece seu impacto. Kiri e Spider correm para salvar seus irmãos. Primeiro colocam Tuque em segurança e depois Spider. Jake monta outro animal, mas perde contato com Neytiri devido à falha de comunicação. Em meio ao caos, os irmãos perdem o controle e caem na mata densa da floresta. Como a bateria reserva de Spider ficou no barco, eles tentam voltar, mas ao mirar, veem horrorizados a líder da tribo cinza celebrar o massacre que causou. Ao examinar um cadáver com sua faca, Barang descobre uma bala, algo que ele nunca tinha visto antes. Finalmente, os Uli começam a escapar pelo mar após serem avistados de longe. Enquanto isso, Jake procura desesperadamente por sua família, sem obter resposta, justamente quando o pássaro de Neytiri consegue reencontrá-la. Spider já não tem mais peças de reposição nem bateria, então Locke acha que o mais sensato é voltar. Contornando a área para não ser detectado, Jake encontra as peças de reposição, mas nesse momento o coronel aparece com o soldado e exige que ele fale. Jake conta o que ocorreu no ataque do Povo das Cinzas e revela que Spider é filho do coronel Quaritch. Ao descobrir que Jake achou as máscaras e a bateria reserva, com medo pela vida do filho, o coronel o força a guiá-los até ele. Enquanto isso, os garotos percebem que Spider começa a ficar sem fôlego e correm desesperados em busca de ajuda. Não, Spider. Kiri vê uma criatura próxima e, guiada por sua intuição, pede ao irmão Locke que peça para Spider levá-la à terra firme e deitá-la. Então, Kiri pega um animal de origem espiritual e o coloca na boca de Spider. Guiada por sua intuição, ela pede aos seus irmãos que fiquem em silêncio. Kiri se conecta com a natureza para salvar Spider e pede que Locke tire sua máscara. As conexões se ativam aos poucos, mas Kiri tem convulsões e Locke precisa interromper. Tudo indica que Spider morreu e todos começam a chorar. No entanto, minutos depois, Spider revive e começa a se mover e a respirar sozinho, sem precisar da máscara. Spider está muito feliz, mas ao se emocionarem e fazerem barulho, eles alertam os membros do clã cinza, que se aproximam armados com flechas de fogo. Finalmente, eles os capturam e mostram a arma. A líder Baran questiona Spider, querendo saber como ele sobrevive se o ar mata humanos vindos do céu. Como é que você ainda está viva? Kiri intervém e afirma que foi Elwë quem o salvou. Baran então ameaça Spider exigindo que lhe ensine a usar a arma de balas, ou, caso contrário, ele cortará a cabeça de Kiri. Jake tenta enfrentar o clã cinza, mas é facilmente derrubado. Nesse momento, o coronel Quaritch aparece armado e consegue abater vários deles. Baran fica intrigada, o captura e se conecta com ele, embora Quaritch sobreviva à conexão. Ela exige que ele a ensine a usar a arma e o soldado aceita. Baran atira sem controle e celebra eufórica com seu clã. Depois, diz que não precisam mais dele e manda preparar tudo para o sacrifício. Sua deusa. Ela não tem nenhum domínio aqui. Enquanto os rituais ocorrem, Kiri se reconecta à terra e faz as plantas atacarem membros do clã cinza de forma silenciosa. Aproveitando a confusão, ela e sua família usam facas para se libertar.
Baran cancela o sacrifício ao perceber que os Zuli conseguiram escapar. Embora note a fuga deles, decide não persegui-los imediatamente, já que perderam o rastro ao escaparem pela água. Ainda assim, ele avisa que continuarão procurando por eles do alto. Finalmente, Ronal consegue reanimar Neytiri. O ferimento não teve consequências graves, porque foi tratado a tempo. Ao acordar, a primeira coisa que faz é perguntar pelos filhos. As crianças! Ronal pede para ela descansar, mas Neytiri, decidida, monta sua criatura e vai atrás da família. Por sua vez, os garotos conseguem chegar em segurança do outro lado e tentam descansar. O Coronel Quaritch diz a Jake que Spider é um bom garoto, foi bem criado, mas isso não muda seus assuntos pessoais. Mesmo assim, ele cogita entregá-lo, mesmo morto. Jake responde que aquele mundo não é o que ele pensa, que ele viu com seus próprios olhos e que deveria permanecer lá. Este mundo é mais profundo do que você imagina. O coronel ressalta que isso não importa, pois não esqueceu de que lado está, mesmo com outro corpo e cor. Com o passar das horas, aparecem os voadores. No entanto, eles são aliados da tribo de Ronal, que chegam para resgatá-los. Nesse momento, o coronel e soldados já fugiram. A família Sully consegue se reunir e os outros descobrem, surpresos, que Spider agora pode respirar sem dificuldade. Depois, o coronel e os soldados chegam à base da RDA. Na nave aliada, informam ao Sully que Spider apresenta micélio, o mesmo da floresta. Existem múltiplas alterações em nível celular que o mantém vivo, mas alertam que qualquer tentativa de intervenção pode ser fatal. Depois, Kiri tenta se conectar com a deusa Elwa para entender como salvou Spider e como consegue estabelecer conexões tão profundas. Mesmo assim, ela não recebe resposta. Ao forçar a conexão, ela tem convulsões, mas Ronal intervém a tempo e a salva. Mais tarde, Kiri encontra a mãe, e Neytiri revela que desde seu nascimento sabiam que ela havia tocado a mão da grande mãe. Kiri insiste em saber a verdade, e Neytiri finalmente revela que ela não tem pai. Explica que sua mãe, Norm, estudou o avatar de Grace, e descobriu que seus genes são iguais aos do avatar. Não existe um pai biológico. Foi vontade de Eywa. Quando o corpo de Grace esteve diante da grande mãe, uma semente foi plantada e nasceu Kiri. Ronal diz a Kiri que ela é filha de Elwa, mas Jake intervém e promete estar com ela, aconteça o que acontecer. Ela segue sendo sua filha e ele é o único pai de quem ela precisa. Mesmo assim, eles não sabem porque Eywa não consegue se conectar com ela e a alertam para não tentar novas conexões, pois isso pode custar sua vida. Depois, Jake diz que se a RDA capturar Spider, eles estarão perdidos. Neytiri, tomada pela dor, diz que se ele é tão perigoso, deveriam matá-lo. Jake discorda e decide levá-lo ao Recife para mantê-lo seguro. Finalmente, a história se desloca para um momento inquietante, onde um grupo de cientistas captura um gigantesco Tulkun do mundo Na'vi, com fins de experimentação. Por outro lado, Ronal começa a discutir com Neytiri. Incapaz de acreditar em como sua filha conseguiu fazer com que Spider pudesse respirar, Neytiri, visivelmente alterada, exige que ela não opine sobre isso, ou poderia esquecer a gravidez, deixando clara sua fúria e dor. Mais tarde, o conselho da tribo anuncia que o Tulkun exilado atacou o navio demoníaco. Dizem que o exilado só trará mais morte, não deve ficar nessas águas e seu exílio será eterno. Decisão tomada. Payakan parte triste, afirmando que nunca mais ouvirão sua canção. Loak intervém e diz que a decisão é injusta, pois Payakan lutou com eles e salvou Sireia. Ele alerta que os Tulkun estão sendo caçados e mortos, mas é ignorado. Jake leva Loki para conversar, mas o clima fica tenso. Jake diz furioso que o Tulkun exilado o procurou e agora tudo saiu de seu controle, pois estão em guerra. Cheio de raiva, ele lembra que se não tivesse desobedecido, seu irmão estaria vivo. Magoado, Loki vai embora. Quando Jake retorna, Neytiri o repreende por não ter ido atrás do filho e o alerta que eles podem perder outro. A discussão esquenta e Neytiri admite odiar Spider e os humanos, culpando Spider pela morte do filho. Jake, magoado, diz que ela também deve odiá-lo, odiar sua vida e seus filhos, pois no fundo todos são humanos.
Neytiri concorda, mas ambos se desculpam, cientes da importância de ficarem unidos. Loak se afasta, pega uma arma e lembra que todos diziam que o ferro em sua pele causa morte. Kiri e Sireia chegam e dizem que ele deve ficar neste mundo, que não está sozinho e que precisam ficar juntos. Mais tarde, Kiri conecta Spider com uma criatura marinha. Por sua vez, o coronel chega acompanhado de outra tribo em busca de Spider, mas ninguém lhe dá respostas. Diante disso, ele decide procurar a líder do povo das cinzas. Ele diz que trouxe um presente para Sut-Sahik Barang, uma arma, e promete que ela terá muitas mais. Quando tentam dialogar, Barang mostra a intenção de atacar, mas o soldado que acompanha o coronel atira em um dos seus. Barang então o conduz para dentro e garante que tem alguém que pode ajudá-lo a encontrar o homem que procura. Depois, ele o obriga a inalar um pó branco, e quando o coronel começa a enxergar tudo embaçado, ela diz que controla o fogo porque sua aldeia foi atacada na infância. Diz que sua tribo não se rende à morte e rejeita Elwa, vista como mãe fraca de filhos fracos. Afirma que não usará mais o manto da fraqueza e que daqui em diante só falará a verdade. Barang o alerta que devorará seu coração, mas antes responderá suas perguntas. Warit admite que a procurou por precisar dela, mas ela afirma não precisar dele. Mesmo assim, sugere que pode mantê-lo como escravo para seu prazer. Warit responde com ironia que parece divertido, mas não é isso que ele procura. Diz que nunca teve igual e que se Barang quiser espalhar fogo pelo mundo, lhe dará todas as armas. Ele garante que todos os clãs sob seu domínio se curvarão a ela e afirma ser o homem ideal para enfrentar Eywa, se ela desejar. Se você quiser espalhar seu fogo pelo mundo todo, você precisa de mim. Vemos o coronel se unir a Barang e levar a ela armas e tecnologia inovadora que ela não tem. Kiri diz a Spider que quando ele se reconectar, ela poderá ser sua guia espiritual. Agora é anunciada a chegada da comunhão dos filhotes Tulkun de 1 ano, que terão sua primeira conexão com Elwa. Sireia conta a Loak que seu Tulkun disse que o exilado Payakan chamou seu clã natal cantando. Ela diz que o canto de um Tulkun vai longe na água, então Loak pede a localização e decide procurá-lo. Sireia e outros jovens o seguem já que ela se sente culpada. Jake quer buscar o filho, mas os Tzadik não deixam, pois guerreiros devem ficar. Para a comunhão dos bebês Tulkun, que acontecerá em breve. Convencem Jake a não ir, lembrando que seu filho é corajoso. Enquanto isso, Kiri beija Spider e ao voltarem, são atacados pelo povo das cinzas e fogem. Spider é capturado e levado. Kiri traz a notícia, mas chega tarde demais. O coronel e Varang já chegaram, os Uli partiram e Neytiri se recusa a abandonar o marido, decidida a lutar ao lado dele. Após o ataque com fogo, Jake sai para enfrentá-los. O coronel quer levar tanto Jake quanto Neytiri, mas Jake se recusa, então ele levanta a mão e avisa que, se abaixá-la, todos morrerão, por isso deve aceitar levar apenas ele. O coronel aceita o acordo e, finalmente, levam apenas Jake. O coronel leva o povo das cinzas à base, onde Spider vê que Jake também é prisioneiro. O coronel se apresenta à general para informar que cumpriu a missão. A general reconhece o cumprimento, mas deixa claro que não aceitará os Tis como os Ceniza e que eles deverão ir embora, pois isso não é permitido. O importante é que a missão foi concluída e todos celebram a captura de Jake. Enquanto isso, Spider passa por experimentos dos cientistas. Por outro lado, Loak não consegue encontrar Payakan, mas Sireia e os outros conseguem. Loak percebe que estão sendo perseguidos por criaturas hostis e eles se escondem. Quando são atacados, eles se ajudam e conseguem sair com vida. Além disso, Sireia afirma que Payakan está por perto. Mais tarde, os cientistas concluem que Spider se tornou uma espécie rara. O micélio o altera por completo, mas querem saber se ele pode se duplicar. O coronel fala com Spider dizendo ser seu pai, mas Spider afirma que seu pai morreu. O coronel garante a ele que tem orgulho dele, agradece por ter salvado sua vida uma vez e diz que ele se parece muito com a mãe. Ele diz que sempre poderá contar com seu apoio. E antes de partir, deixa sua medalha com o nome Miles Quaritch. De volta aos jovens, eles chegam a Payakan, que avisa que algo está errado, pois encontrou seu clã natal com apenas uma sobrevivente. Ela se apresenta como Tanok, coberta de feridas, arpões cravados e totalmente cega. E conta que tudo foi feito pelo povo do céu.
Na nave, descobrimos que durante o eclipse, quando os Tulkun se reúnem, planejam massacrá-los todos. Ian, o biólogo marinho, explica que esses animais possuem uma mente brilhante, têm nomes próprios, se comunicam e mostram comportamentos extraordinários. Mas ele é silenciado, já que a missão é exterminá-los para obter o seu saque. O coronel avisa Jake que sua hora chegou, que será fuzilado no dia seguinte e que será um grande espetáculo. Jake diz que morreu há muito tempo e que só restaram as lembranças de um morto naquele corpo. Lá fora, há coisas incríveis que aquele planeta oferece. Ele só precisa olhar com seus novos olhos. No entanto, o coronel não se convence e diz que o verá em sua execução às 6 horas. Enquanto isso, Neytiri usa seu arco para eliminar membros do Povo das Cinzas, a fim de se infiltrar na base onde Jake está sendo mantido. Spider usa a medalha do coronel para fugir do quarto, e ao sair, joga-a no chão, pois não tem valor para ele. Paralelamente, a execução de Jake está prestes a acontecer, enquanto Spider também se infiltra entre a multidão com a intenção de salvá-lo. Neytiri enfrenta Baran, enquanto Quaritch deixa a cabana e obtém a localização de Jake, mas Baran a ataca por um descuido. Por outro lado, Ian, o biólogo, também consegue se infiltrar para salvar Jake, que é o único que pode salvar os Tulkun. Enquanto Neytiri destrói a base com flechas explosivas de Jake, o biólogo liberta Jake com uma máquina e o esconde para protegê-lo. O biólogo apoia Jake e juntos vão atrás de Neytiri. No caminho, o biólogo conta a ele que planejam atacar os Tulkun durante a comunhão dos filhotes, que acontecerá no eclipse. Ao tentar ajudar, o biólogo fica e Jake manda que fuja. Nesse momento, quando estão prestes a atirar nele, aparece Spider e fica na frente de Jake, sabendo que não vão atirar. Ele é essencial para os humanos respirarem sem máscaras. Neytiri resgata Jake e derruba uma nave. Lá, Jake diz à sua esposa que os Tulkun serão extintos se forem caçados até o fim e que não vai permitir que isso aconteça. Ele acredita que a única forma de evitar isso é matar Spider, já que, se a Administração de Desenvolvimento de Recursos conseguir estudá-lo e replicar sua capacidade de respirar nesse ambiente, nada os impedirá e eles acabarão com toda a vida. E se todos na Terra pudessem viver aqui sem máscara? Todo o povo Na'vi desapareceria. Assim como aconteceu na Terra. Neytiri se recusa, lembrando que Spider salvou sua vida, mas Jake insiste que é a única opção e leva Spider para a floresta. Jake obriga Spider a se ajoelhar e pede à Grande Mãe que guie sua mão, que os ancestrais o acolham e o aceitem. Spider pergunta se ainda o ama e Jake responde que com todo o seu coração. Quando vai fazer isso, desvia a arma no último segundo. Neytiri chega e os três se abraçam, prometendo que vão encontrar uma forma de consertar tudo, aconteça o que acontecer. Depois, Jake sobe ao ponto mais alto para domar e reencontrar seu velho amigo Toruk, sabendo que já foram grandes juntos e que ao voarem sempre havia sangue. Ao chegar à tribo, todos se ajoelham diante dele. Jake pede que avisem todos os clãs próximos que Toruk Makto os convoca. Anunciem que o dia chegou e comecem a convocar todos os clãs. Toruk Makto reúne todos e afirma que muitas flechas juntas são inquebráveis, então eles não conseguirão derrotá-los. Jake sabe que isso não basta e precisam de mais aliados, então buscam apoio nas criaturas. Os anciãos Tulkun. A criatura responde que respeitam Toruk Makto, mas acreditam que matar não é a opção, já que isso não faz parte de suas tradições. Jake avisa que o povo do céu não vai parar até caçar o último Tulkun. Loki chega e tenta falar, mas o marido de Ronal diz que o Tulkun dele está exilado e que ele não deveria estar ali. Loak responde que então ele também será exilado. Os filhos de Ronal se rebelam, afirmando que eles também serão. Se não o deixarem falar, já que são filhos da Tsaik, as matriarcas aceitam ouvi-lo. Loak diz que Tulkun retornou ao clã natal, mas só uma sobreviveu e está ferida. Revela que a RDA está caçando todos os Tulkun. Lerida avança e diz que fala por seus irmãos, pelas canções silenciadas pelo povo do céu e por seu povo, que não existe mais. Diz ser a última do clã, cega e testemunha do massacre. Que Payakan é quem mostra o caminho e que para isso eles devem lutar.
As matriarcas se retiram, dizendo que vão pensar sobre isso. Por outro lado, a general informa ao coronel que ele está proibido de participar da reunião, pois isso desonra seu uniforme e ele está confinado, sendo essa uma decisão permanente. Enquanto isso, Kiri se aproxima de Ronal para rezar. Ronal questiona por que ela veio com seu clã, sugerindo que pode ter sido para aquele exato momento. Afirma que só uma escolhida pode chamar a mãe guerreira. Se você pode fazer algo, então deve fazer. Nesse momento, Ronal começa a ter contrações e diz para Kiri que, se ela pode fazer algo, deve fazer, sem hesitar. Neytiri diz para Loak que, se ela e o pai não voltarem, ele deve levar Spider e suas irmãs o mais longe e rápido que puder. Logo após, os humanos chegam às terras dos Na'vi para caçar Tulkum. A ordem de ataque é dada, mas ao perceberem que não há anciãos nem mães, eles param. Payakan ruge e a matriarca é a primeira a atacar, mostrando que decidiu lutar para salvar sua espécie. Os Na'vi, inclusive Ronal grávida, unem-se à luta e derrotam todos os humanos atacantes. No entanto, aparece a tribo das cinzas, que se junta à batalha e muda o rumo do confronto. Kiri não aguenta ver seus aliados caírem e percebe que deve chamar a Grande Mãe, então mergulha na água. Kiri começa a chamar a Grande Mãe pedindo ajuda, como última esperança. Spider se une a ela e ambos a invocam juntos. No meio do combate, a pequena Tuk também se junta e os três juntos começam a chamar a mãe. Durante a luta na superfície, ao encontrarem a Grande Mãe, disparam próximo e a conexão é cortada. Na batalha, eles estão em desvantagem. Baran queima a asa da ave de Neytiri e uma máquina fere Ronal. Agora vão atrás de Jake e conseguem derrubá-lo. Os garotos saem da água, mas Kiri permanece submersa. Jake pede para Neytiri se colocar em segurança e não atacar. Neytiri auxilia Ronal. Ela sabe que vai morrer, mas quer dar à luz antes de partir, então faz força. Spider encontra Kiri, conectada a um animal de Ewa. Ronal tem seu bebê, Prill, e morre em seguida. Neytiri promete cuidar dela. Loki chega com o pai ferido e Jake diz que ele fez muito. Agora está orgulhoso dele por fazer os Tulkum lutarem. Depois vemos o coronel sequestrar Tuk. Neytiri é encontrada pelo coronel e Baran, que a levam junto com o bebê. Enquanto isso, os humanos encurralam os Tulkum. E bem quando estão prestes a acabar com todos eles, Kiri se conecta e a mãe, Ewa, aparece. Diversas criaturas surgem das profundezas e obedecem a Kiri, que ordena eliminar todos os inimigos. O Toruk de Jake acorda e convoca os seus, que atacam os cavaleiros da tribo das cinzas. Todos se unem à luta e conseguem mudar o rumo da batalha. A general tenta sair da nave, mas é informada de que já não tem propulsores para isso. Por outro lado, vemos o cientista que caçou o Tulkum e cegou a Tulkum do clã de Payakan. Ele é levado ao fundo. A general e os sobreviventes decidem abandonar a nave para se salvar. Enquanto isso, o coronel e Baran mantêm Neytiri, o bebê e Tuk juntos. Por isso, eles se comunicam com Jake pelo intercomunicador e exigem que ele traga Spider, avisando que estão com sua esposa, Spider, acompanhado de Kiri. Ele fala com o coronel pelo intercomunicador e diz que está perto, que solte Neytiri e que leve apenas ele. O coronel concorda, diz que está resolvido e que todos irão para casa. Nesse momento, Jake aparece, chegando à nave acompanhado de seu filho. Ele pede a Loki que lhe dê cobertura e que só ataque aqueles que ele não ama. Jake avança, derrotando membros da tribo das cinzas para chegar à general, enquanto Loki enfrenta outros. Baran persegue Neytiri, mas Kiri chega, conecta-se com Baran, mostrando força e a assustando. Baran foge apavorada, mas Kiri salva sua mãe. O coronel captura Spider, mas Jake o persegue, consegue resgatá-lo e ambos caem perigosamente perto do campo magnético. O coronel se aproxima para matar Jake, mas Spider o impede e atira uma flecha em seu braço. Começa a última luta. Spider fica com Jake, enquanto ele e o coronel lutam perto do campo magnético. Spider recarrega o arco para segui-los, mas cai. Quando está para morrer, o coronel o resgata, mostrando que se importa e o segura pelo braço. Ao fazer isso, o coronel também fica pendurado, então Jake precisa salvar os dois. Os três se afastam do campo magnético. Neytiri e seus filhos chegam para atacar o coronel, mas Jake impede. Por fim, o coronel se joga no campo magnético.
Agora todos se reúnem e se abraçam como a família que são. Assim termina o filme com a frase: a luz sempre retorna. Todas as tribos se conectam com a grande mãe Elwë, que carrega todos os seus filhos no coração e os mantém unidos. Enquanto a vida flui como a respiração do mundo, vemos Payakan enfim aceito pelo clã. No mundo espiritual, vivos e mortos se reencontram graças à força dos ancestrais. A árvore da Grande Mãe une todas as tribos, permitindo aos Na'vi se conectarem com os que descansam. Kiri, enfim, encontra a mãe e apresenta Z-Spider, que é aceito no clã. Assim termina a história. Se gostou, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho. Até a próxima!